Olha só, gente, o que vou contar aqui pode parecer besteira, mas foi uma das experiências mais perturbadoras da minha vida. E até hoje, quando passo perto de qualquer cadeira de balanço, sinto um arrepio que não consigo explicar. Tudo aconteceu quando fui cuidar do sítio da minha tia Dora, que tinha ficado doente e precisou se mudar para a cidade para fazer tratamento. Ela me pediu para ir lá de vez em quando, regar as plantas, dar uma olhada geral na propriedade, essas coisas básicas. O lugar era bonito, bem antigo, uma daquelas casas grandes com varanda ampla que o pessoal construía antigamente. Na varanda tinha uma cadeira de balanço de madeira bem trabalhada, daquelas que devem ter custado caro na época. Segundo minha tia, a cadeira tinha sido da bisavó dela. Tinha mais de 100 anos e sempre foi o lugar favorito das mulheres da família para sentar no final da tarde e apreciar o movimento da estrada. Desde a primeira vez que fui ao sítio, reparei que a cadeira estava sempre se mexendo, balançando devagar, para frente e para trás, mesmo quando não tinha vento, mesmo quando tudo ao redor estava parado. Achei estranho, mas pensei que talvez fosse o peso da própria cadeira, ou então algum defeito no mecanismo do balanço. Nas primeiras visitas não dei muita bola para o negócio. Fazia o que tinha que fazer, regava as plantas, verificava se estava tudo em ordem e ia embora. Mas sempre notava a cadeira se mexendo, sempre no mesmo ritmo, sempre naquele movimento suave e constante. Foi numa tarde de domingo que resolvi investigar melhor. Estava um dia bem quente, sem vento nenhum, aquele calorão típico do interior. Todas as folhas das árvores estavam paradas, nem uma brisa para mexer qualquer coisa. Mas lá estava a cadeira, balançando no mesmo ritmo de sempre. Cheguei perto, examinei a estrutura, tentei entender se tinha algum problema mecânico. A cadeira parecia perfeita, bem conservada, sem nenhum defeito aparente, mas continuava se mexendo sozinha, como se tivesse vida própria. Foi aí que tive uma ideia, que hoje vejo que foi muito burra. Resolvi sentar na cadeira para ver o que acontecia. Pensei que talvez o movimento parasse com o peso de uma pessoa, ou então que ia descobrir alguma coisa sobre o mecanismo que estava causando aquilo. Sentei devagar, ajeitei as costas no encosto e botei os pés no apoio. No começo, nada de diferente. A cadeira continuou balançando no mesmo ritmo, só que agora com meu peso. Era até gostoso, relaxante, aquele movimento suave para frente e para trás. Fiquei ali uns 10 minutos, curtindo o balanço, olhando a paisagem, pensando na vida. Estava quase cochilando quando senti alguma coisa diferente, uma sensação estranha, como se tivesse alguém atrás de mim. Não era só impressão, era uma presença física mesmo, como quando você sente que alguém está te observando pelas costas. Tentei olhar para trás, mas o encosto da cadeira era alto e não consegui ver nada. A sensação continuava lá, cada vez mais forte, como se alguém tivesse se aproximando de mim por trás. Foi quando senti o primeiro toque. Uma mão gelada se apoiou no meu ombro direito. Uma mão pequena, delicada, mas muito fria, como se fosse feita de gelo. O toque era suave, carinhoso até, como se fosse de alguém querido tentando me acalmar. Meu primeiro instinto foi levantar da cadeira, mas aí percebi que não conseguia. Meus músculos não obedeciam, como se eu tivesse ficado paralisado. Conseguia mexer a cabeça, conseguia piscar, mas não conseguia levantar os braços ou as pernas. A mão no meu ombro começou a fazer um carinho leve, daqueles que mãe faz quando a criança está com medo. E junto com o carinho, comecei a ouvir uma voz. Uma voz de mulher idosa, bem baixinha, quase um sussurro, cantarolando uma canção de ninar. "Dorme, meu netinho, que a vovó está aqui", ela cantava. "Não precisa ter medo, a vovó vai cuidar de você." A voz era doce, carinhosa, mas ao mesmo tempo me dava muito medo, porque eu sabia que não tinha ninguém ali. O carinho no ombro continuou, e eu senti que tinha mais alguém ali atrás. Senti uma segunda mão se apoiar no meu ombro esquerdo, também gelada, também fazendo carinho.
E a cantiga continuou, agora com uma voz um pouco diferente, mais jovem. Fica quietinho na cadeira da titia, a segunda voz dizia. Aqui você está seguro, aqui ninguém vai te fazer mal. Tentei falar, tentei pedir para me soltarem, mas minha voz não saía. Era como se minha garganta tivesse fechado. Só conseguia ficar ali, sentado na cadeira, balançando, sentindo aquelas mãos geladas me fazendo carinho. A cadeira começou a balançar mais rápido. Não era mais aquele movimento suave de antes. Era um balanço mais intenso, mais rápido, como se quem tivesse controlando tivesse ficado mais animado. E as vozes ficaram mais claras, mais próximas. Há tanto tempo que ninguém senta na nossa cadeira, uma das vozes disse. Há tanto tempo que não temos companhia. E as duas começaram a rir, uma risada baixa, meio melancólica, como de quem está com saudade. Fiquei ali a tarde toda. Sim, a tarde toda, das 2 até as 6 da tarde. 4 longas horas sentado naquela cadeira, ouvindo as vozes, sentindo aquelas mãos geladas me fazendo carinho, balançando num ritmo que às vezes era suave, às vezes era mais intenso. As mulheres, porque pelo jeito eram 2 mulheres, ficaram contando histórias da vida delas. Falaram sobre como era a vida no sítio antigamente, sobre os filhos que criaram, sobre os netos que vieram visitar. Tudo com aquelas vozes carinhosas, como se eu fosse realmente da família. Você parece com o meu bisneto, uma delas disse. Tem a mesma testa, os mesmos olhos, ficava aqui comigo toda a tarde ouvindo minhas histórias. E continuou fazendo carinho no meu cabelo, como se eu fosse uma criança. Quando o sol começou a se pôr, o balanço foi diminuindo aos poucos. As vozes foram ficando mais baixas, mais distantes. E as mãos nos meus ombros foram se soltando devagar, como se as mulheres estivessem ficando mais fracas. Precisa ir embora agora, uma delas disse. Mas volta logo, viu? Volta para fazer companhia pra gente. E deram um beijinho no topo da minha cabeça, um beijinho gelado que me arrepiou dos pés à cabeça. Foi só quando as vozes pararam completamente que consegui me levantar da cadeira. Minhas pernas estavam bambas, como se eu tivesse ficado muito tempo na mesma posição. E senti uma dor estranha na espinha, como se tivesse dormido de mau jeito. Quando olhei no espelho do banheiro, levei um susto. Tinha 2 marcas roxas nos meus ombros, bem no lugar onde senti as mãos geladas. Marcas pequenas, do tamanho de dedos, como se alguém tivesse apertado com força durante muito tempo. Fui embora do sítio naquele mesmo dia e não voltei por 2 semanas. Quando finalmente voltei, foi acompanhado de um primo, porque não tinha coragem de ir sozinho. A cadeira continuava balançando, no mesmo ritmo de sempre. Contei para o meu primo o que tinha acontecido, mas ele riu, disse que era impressão, que eu tinha cochilado na cadeira e sonhado com tudo aquilo. Para provar que estava certo, ele sentou na cadeira e ficou lá uns 15 minutos. Comigo do lado, nada aconteceu. A cadeira balançou normal. Ele não sentiu nada estranho, não ouviu voz nenhuma. Saiu de lá dizendo que eu tinha imaginado tudo. Mas quando voltei sozinho, na semana seguinte a mesma coisa aconteceu. As mãos geladas, as vozes carinhosas, a paralisia, tudo igual. E dessa vez ficaram conversando comigo até mais tarde, quase escuro. Foi aí que perguntei quem elas eram. Somos as donas desta casa, uma respondeu. Eu sou a Eulália, mãe da sua tia. E esta aqui é minha filha Sebastiana, irmã da sua tia. Eram minha bisavó e minha avó, que eu nunca tinha conhecido, mas que minha tia sempre falava sobre elas. Morri sentada nesta cadeira, a bisavó Eulália contou. Estava aqui no final da tarde, como sempre, quando senti uma dor no peito. Morri aqui mesmo, no meu lugar favorito da casa. E a avó Sebastiana contou uma história parecida. Também morreu na cadeira, de derrame, numa tarde qualquer. Por isso a cadeira nunca para de balançar, elas explicaram. Porque nós nunca saímos daqui. Esta cadeira é nosso lugar, e quem senta aqui fica um pouco com a gente.
Desde então, sempre que vou ao sítio, sento na cadeira por alguns minutos. Não mais por horas como das primeiras vezes, mas o suficiente para fazer companhia para as duas. Elas gostam de conversar, de contar histórias, de fazer carinho. São carinhosas, nunca fizeram mal nenhum. Mas uma coisa mudou em mim depois dessas experiências. Minha espinha nunca mais foi a mesma. Fico com dor constantemente, como se tivesse alguma coisa fora do lugar. E de vez em quando, principalmente quando estou sozinho em casa, sinto aquelas mãos geladas nos meus ombros, fazendo carinho, me acalmando. O médico disse que é problema de postura, essas coisas que todo mundo tem quando fica muito tempo sentado. Mas eu sei que não é isso. É como se elas tivessem deixado uma marca em mim, como se parte delas tivesse vindo junto quando saí da cadeira. Por isso, quando minha tia melhorou e voltou para o sítio, avisei para ela não deixar ninguém sentar na cadeira. Principalmente não deixar ninguém ficar muito tempo, porque a bisavó Eulália e a avó Sebastiana são carinhosas, mas também são muito solitárias. E pessoas solitárias, às vezes, fazem coisas de que se arrependem depois. Mano, essa história que vou contar para vocês ainda me dá pesadelo até hoje. E olha que já faz mais de um ano que aconteceu. Tenho certeza de que se eu não tivesse vivido isso na pele, jamais acreditaria se alguém contasse para mim. Eu sempre gostei de dirigir à noite. Sei lá, tem alguma coisa no silêncio das estradas vazias, nas luzes do painel do carro, naquela sensação de liberdade que me relaxa demais. E como moro num sítio bem afastado da cidade, sempre que preciso ir resolver alguma coisa, tenho que enfrentar uns 40 quilômetros de estrada, boa parte dela sem asfalto. A estrada que corta meu sítio é bem conhecida na região. É uma estrada antiga, que existe há décadas e sempre foi meio mal assombrada, pelo menos é o que o pessoal mais velho fala. Tem várias curvas fechadas, algumas subidas bem íngremes, e passa por dentro de uma mata fechada que deixa tudo mais escuro. Era uma sexta-feira à noite, devia ser umas 11 horas, e eu estava voltando da cidade depois de resolver umas pendências no banco. Estava dirigindo tranquilo, ouvindo música, curtindo a viagem, quando vi alguma coisa estranha na pista à frente. Parecia ser uma pessoa deitada no meio da estrada. Reduzi a velocidade e acendi o farol alto para ver melhor. Era uma mulher, usando um vestido branco comprido, deitada de lado bem no meio da pista de terra. Estava numa posição estranha, como se tivesse caído ali, ou como se tivesse se deitado de propósito. Minha primeira reação foi parar o carro e ver se ela estava bem, se precisava de ajuda. Podia ter sido atropelada ou ter desmaiado, sei lá. Parei o carro uns 10 metros antes dela, deixei o farol ligado para iluminar e desci para ver a situação. Quando cheguei mais perto, vi que ela não estava machucada, pelo menos não aparentemente. O vestido branco estava limpo, sem sangue, sem rasgos. Ela estava deitada numa posição que parecia até confortável, como se tivesse escolhido se deitar ali mesmo. "Moça, a senhora está bem?" Perguntei de longe, sem chegar muito perto. "Precisa de ajuda? Teve algum acidente?" Ela não respondeu. Ficou ali, imóvel, como se estivesse dormindo ou desmaiada. Cheguei mais um pouco e repeti a pergunta. Nada. Foi aí que resolvi tocar no ombro dela, para ver se ela reagia. No momento que encostei nela, ela virou o rosto na minha direção. E cara, o que eu vi ali me gelou até os ossos. Ela não tinha queixo. Onde devia ter o queixo, a mandíbula tinha um buraco fundo, escuro, que parecia não ter fim. A boca dela era só um buraco aberto, sem lábio inferior, sem queixo, sem nada. E de dentro desse buraco saía um barulho estranho, como se fosse um eco, como se tivesse um vazio enorme lá dentro. Os olhos dela eram normais, bonitos até, mas aquele buraco no lugar da boca era aterrorizante. Levei o maior susto e dei uns passos para trás. Ela se levantou devagar,
ainda me olhando com aqueles olhos, ainda com aquele buraco horrível pulsando onde devia ser a boca. O vestido branco dela parecia ser de noiva, daqueles antigos com renda, véu, essas coisas. Foi aí que ela tentou falar, ou pelo menos foi o que pareceu. Ela fez movimentos como se estivesse falando, mas não saía som nenhum da boca, só aquele eco vazio. Era como se ela estivesse tentando gritar, tentando pedir alguma coisa, mas a voz não conseguia sair. Fiquei ali parado, sem saber o que fazer, tentando entender o que estava acontecendo. Ela continuou fazendo aqueles movimentos com a boca, cada vez mais desesperados, cada vez mais agitados, e o buraco no lugar do queixo parecia estar pulsando, como se fosse um coração. De repente, ela parou de tentar falar e começou a andar na minha direção. Passos lentos, mas firmes, sempre me olhando diretamente nos olhos. Comecei a recuar em direção ao carro, mas sem correr, sem fazer movimentos bruscos, com medo de que ela se irritasse ou ficasse mais agressiva. Foi quando aconteceu a coisa mais assustadora de toda essa história. Ela começou a repetir minha voz. Isso mesmo, ela começou a falar com minha própria voz, mas com um atraso, como se fosse um eco. Quando eu falava, moça, o que a senhora quer? Uns 3 segundos depois, ela repetia exatamente a mesma frase, com minha voz saindo daquele buraco horrível. Mas a voz saía distorcida, meio abafada, como se viesse de muito longe. Tentei falar outras coisas para ver se ela continuava repetindo. Meu nome é Carlos, eu dizia, e uns segundos depois, meu nome é Carlos. Ela respondia com minha voz. Era como se ela estivesse roubando minhas palavras, sugando elas de mim e devolvendo depois. Comecei a ficar desesperado. Não entendia o que estava acontecendo, não sabia como lidar com aquela situação. Tentei voltar para o carro, mas ela começou a andar mais rápido, sempre na minha direção, sempre repetindo tudo que eu falava. Deixa eu ir embora, eu pedia. Deixa eu ir embora, ela repetia. Por favor, não me faz mal, eu implorava. Por favor, não me faz mal. Ela ecoava, sempre com minha voz saindo daquele buraco. Quando finalmente consegui chegar perto do carro, ela acelerou o passo e chegou bem perto de mim. Conseguia sentir o cheiro dela, um cheiro estranho de terra molhada misturada com flores murchas. E aquele buraco no lugar da boca estava fazendo um barulho novo, como se fosse um aspirador, sugando o ar ao redor. Tentei entrar no carro rapidamente, mas na hora que coloquei a mão na maçaneta, senti ela tocar no meu ombro. O toque era gelado, como se a mão dela fosse feita de gelo, e nesse momento senti uma coisa horrível. Minha voz sumiu. Tentei falar. Tentei gritar, tentei pedir socorro, mas não saía som nenhum da minha boca. Era como se ela tivesse sugado minha voz completamente, tivesse roubado minha capacidade de falar. Só conseguia mover a boca, igual ela fazia no começo. Entrei no carro em pânico, liguei a chave e tentei sair dali o mais rápido possível. Mas o motor morreu. Tentei de novo, nada. O carro simplesmente não ligava, como se ela tivesse algum poder sobre as máquinas também. Ela ficou ali do lado do carro, encostada na janela, me olhando através do vidro. E começou a falar de novo, só que agora com a minha voz completa, sem eco, sem distorção. Era exatamente igual minha voz normal. Não vai conseguir sair daqui, ela disse com minha voz. Agora sua voz é minha. E você vai ficar aqui comigo. E deu um sorriso horrível, com aquele buraco no lugar da boca se abrindo ainda mais. Não sei quanto tempo fiquei ali dentro do carro, tentando ligar o motor, tentando gritar sem conseguir emitir som algum. Deve ter sido horas. Ela ficou o tempo todo do lado de fora, às vezes andando ao redor do carro, às vezes parada me observando, sempre falando com minha voz. Contava histórias da vida dela, falava sobre o noivo que a tinha abandonado no altar, sobre como tinha sido queimada viva pela própria família por causa da vergonha. Tudo com minha voz, como se ela tivesse roubado não só minha fala,
mas também meus pensamentos, minha personalidade. Quando o sol começou a nascer, ela começou a ficar mais transparente, mais fraca. E minha voz começou a voltar aos poucos. Primeiro foram só sussurros, depois sons mais claros, até que consegui falar normalmente de novo. Na hora que consegui falar direito, o motor do carro ligou na primeira tentativa. Acelerei e saí dali sem olhar para trás, dirigindo feito louco até chegar em casa. Mas quando cheguei em casa, percebi que tinha alguma coisa diferente comigo. Minha voz tinha voltado, mas não era exatamente igual antes. Era como se tivesse uma segunda voz junto com a minha, bem baixinha, quase imperceptível, mas estava lá. E de vez em quando, principalmente quando estou sozinho, ouço essa segunda voz falando coisas que eu não quero falar. Coisas sobre vingança, sobre homens que abandonam mulheres, sobre fogo e dor. É como se ela tivesse deixado uma parte dela dentro de mim. Passou um tempo e resolvi perguntar para o pessoal da região sobre aquela estrada, sobre histórias de assombração. Foi aí que soube a verdade. Há mais ou menos 50 anos, uma moça chamada Conceição foi abandonada no altar pelo noivo. A família dela ficou tão envergonhada que resolveu castigar a moça, acusando ela de ter feito alguma coisa para afugentar o rapaz. Amarraram ela numa estaca e atearam fogo. Mas antes de morrer, ela amaldiçoou todos os homens da região. Disse que ia voltar para se vingar de todo homem que passasse por ali sozinho e que ia sugar a voz de cada um até ter vozes suficientes para gritar sua dor por toda a eternidade. Desde então, vários homens já relataram ter encontrado ela na estrada. Sempre a mesma história. Ela rouba a voz, prende a pessoa até o amanhecer e depois liberta, mas sempre deixa uma marca, sempre leva uma parte da pessoa junto. Por isso, evito passar por aquela estrada à noite. E quando não tem jeito, vou sempre acompanhado, nunca sozinho. Porque sei que ela continua lá, esperando o próximo homem solitário para sugar mais uma voz. E vocês que são homens, se algum dia viajarem por estradas desertas à noite e virem uma mulher de vestido branco deitada no meio da pista, não parem, não desçam do carro. Porque pode ser que vocês nunca mais consigam falar com sua própria voz. Cara, tem uma história aqui de casa que tá me deixando maluco e eu preciso contar para alguém porque não aguento mais. Vocês vão achar estranho, mas juro que tudo que vou falar aconteceu exatamente como tô contando. Mudei para o sítio da minha família faz uns 6 meses. É um lugar tranquilo, bem no interior, daqueles que tem bastante espaço, quintal grande, muita árvore. Sempre gostei de lugar assim, longe da confusão da cidade. A casa é antiga, mas bem conservada. Meu pai sempre cuidou bem do lugar. Uma das coisas que mais gostava na casa era o chuveiro a lenha. Sabe como é, né? Aqueles chuveiros antigos que esquentam a água com fogo mesmo, não com resistência elétrica. Sempre achei muito mais gostoso o banho assim, a água fica numa temperatura perfeita, não fica variando como os chuveiros elétricos. Tudo começou de uma forma bem boba, que no começo nem dei importância. Todo final de tarde, sempre no mesmo horário, devia ser umas 5h30, 6 horas, aparecia um galo preto no varal que fica ao lado do banheiro. Um galo grande, bem preto mesmo, sem nenhuma pena de outra cor. Achei estranho porque não era galo daqui de casa. Não criava galinha, não tinha ave nenhuma no sítio. Deve ser de algum vizinho, pensei. Às vezes os bichos fogem, né? Andam por aí procurando comida, essas coisas. Mas o estranho é que ele sempre aparecia no mesmo lugar, sempre no mesmo horário. E outra coisa estranha, o galo não cantava. Todo mundo sabe que galo canta, principalmente no final da tarde, de madrugada, essas horas. Mas esse daí não. Ficava ali, parado no varal, completamente quieto. Só ficava me olhando, isso mesmo, me olhando. Toda vez que eu passava perto, ele virava a cabeça na minha direção e ficava me encarando com aqueles olhos pequenos e brilhantes. No começo até achei engraçado. Falava com ele, fazia psst, psst,
para ver se ele vinha perto, oferecia uns restos de comida, mas ele nunca se mexia, nunca reagia. Só ficava ali, me observando, como se estivesse estudando cada movimento meu. Isso durou umas 2 semanas. Todo dia, mesmo horário, mesmo lugar, mesmo comportamento. Até que numa noite resolvi tomar banho mais tarde, devia ser umas 8 horas da noite. Fui acender o fogo do chuveiro a lenha, esperar a água esquentar, essas coisas normais. Entrei no banheiro e comecei a tirar a roupa, quando senti uma sensação estranha, como se alguém tivesse me observando. Olhei ao redor, checei se tinha alguma janela aberta, alguma fresta onde alguém pudesse estar espiando. Nada. Mas a sensação continuava lá. Entrei embaixo do chuveiro e comecei a tomar banho normalmente. A água estava numa temperatura boa. O vapor começou a subir, embaçando o espelho e os azulejos. Foi aí que aconteceu a primeira coisa realmente estranha da história. No vapor que se formou no azulejo da parede, começou a aparecer um desenho. No início, pensei que fosse só impressão, o vapor formando manchas aleatórias, mas aos poucos o desenho foi ficando mais claro, mais definido. Era um rosto humano, com olhos, nariz, boca, tudo bem detalhado. Fiquei ali parado, observando aquele rosto se formar no vapor. Não era rosto de ninguém que eu conhecia, mas tinha uma expressão muito triste, muito sofrida. Os olhos pareciam estar chorando, mesmo sendo só vapor no azulejo. Tentei limpar com a mão, para ver se o desenho sumia. Mas na hora que passei a mão, o rosto ficou ainda mais nítido, como se o toque tivesse completado a figura. E aí ele começou a se mexer. A boca se abriu e fechou, como se estivesse tentando falar alguma coisa. Comecei a ficar nervoso. Aquilo não era normal, não era possível. Deve ser impressão, pensei. Cansaço, estresse, sei lá. Mas o rosto continuava lá, se mexendo no vapor, me olhando diretamente. Foi quando ouvi o primeiro pingo de sangue caindo. Ploc! Um barulho bem claro de gota caindo no chão do banheiro. Olhei para cima, para o cano do chuveiro, e vi uma gota vermelha se formando na saída da água. Sangue mesmo, espesso, escuro, mas algumas gotas caíram. Ploc, 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 misturando com a água do banho, fazendo uma mistura rosada que ia pelo ralo. Saí debaixo do chuveiro na mesma hora, peguei uma toalha e comecei a me secar, tentando entender o que estava acontecendo. Foi aí que olhei para o chão e quase gritei. O galo preto estava ali, dentro do banheiro comigo, molhado, completamente empapado, como se tivesse ficado horas debaixo de chuva. As penas estavam grudadas no corpo, pingando água suja no chão. Mas o pior de tudo, ele não tinha olhos. Onde deviam estar os olhos, tinha 2 buracos escuros, fundos, como se alguém tivesse arrancado os olhos com uma colher. E desses buracos saía um líquido escuro, meio espesso, que escorria pelo bico e pingava no chão. Tentei espantar ele, bati palma, gritei, fiz barulho. Ele não se mexeu, continuou ali, parado, com aqueles buracos me encarando, pingando aquele líquido nojento. Peguei a vassoura que tinha no canto do banheiro e tentei dar uma vassourada nele. A vassoura passou direto pelo corpo do galo, como se ele fosse feito de ar. Não tinha consistência, não tinha peso. Era como se fosse uma projeção, uma imagem. Mas ao mesmo tempo eu conseguia ver ele perfeitamente. Conseguia ver cada detalhe das penas molhadas, cada gota que caía. Saí correndo do banheiro, fechei a porta com força e fiquei do lado de fora, tentando me acalmar. Devia ter ficado uns 10 minutos ali, respirando fundo, tentando entender o que tinha acontecido. Quando resolvi abrir a porta de novo, o banheiro estava normal. Sem galo, sem sangue, sem nada. Mas desde aquela noite, uma coisa mudou completamente. A água que sai de todas as torneiras da casa vem com penas. Penas pequenas, pretas, que ficam boiando na água. No começo eram poucas, quase imperceptíveis, mas com o passar dos dias foram aumentando.
Hoje, 6 meses depois, não consigo mais usar a água de casa para nada. Toda a água que sai, seja da torneira da cozinha, do banheiro, do tanque, vem cheia de penas pretas. É como se tivesse um galo sendo depenado permanentemente dentro da caixa d'água. Já chamei encanador, já limpei a caixa d'água 3 vezes, já troquei todas as tubulações. Nada resolve. As penas continuam aparecendo, cada vez em maior quantidade. E tem uma coisa pior. Junto com as penas, às vezes vem também aquele líquido escuro que eu vi escorrendo dos olhos do galo. O galo preto continua aparecendo no varal todo final de tarde. Mas agora ele não fica mais parado. Fica andando de um lado para o outro, como se estivesse procurando alguma coisa. E os buracos onde eram os olhos parecem ter aumentado. Parecem mais fundos, mais escuros. Tentei ir embora daqui várias vezes. Arrumei as malas, tranquei a casa, fui para a cidade. Mas sempre voltava no mesmo dia. É como se alguma coisa me puxasse de volta. Como se eu não conseguisse ficar longe por muito tempo. E tem outra coisa que começou a acontecer recentemente. De madrugada, sempre umas 3 da manhã, ouço o barulho de água correndo no banheiro, como se alguém estivesse tomando banho. Quando vou checar, não tem ninguém, mas o chão do banheiro está molhado, cheio daquelas penas pretas. E no espelho do banheiro sempre tem aquele rosto desenhado no vapor. O mesmo rosto que vi na primeira vez, só que agora ele parece mais nítido, mais real. E às vezes eu tenho a impressão de que é meu próprio rosto. Só que mais velho, mais cansado, mais sofrido. Ontem aconteceu uma coisa que me deixou completamente desesperado. Estava escovando os dentes antes de dormir, quando olhei no espelho e vi o galo preto atrás de mim. Só que dessa vez ele estava diferente. Estava completo, com os olhos, com as penas secas, como um galo normal. Virei para trás para ver melhor, mas não tinha nada. Quando olhei para o espelho de novo, ele continuava lá, me observando. E aí ele fez uma coisa que nunca tinha feito antes. Cantou, mas não era canto de galo normal. Era um som grave, prolongado, como se fosse um lamento, um choro. Desde então, não consigo mais entrar no banheiro sozinho. Tenho a sensação de que o galo está sempre lá, me esperando, me observando. E as penas na água aumentaram tanto que agora até na comida elas aparecem. Quando faço café, quando cozinho qualquer coisa, sempre tem penas pretas misturadas. Por isso resolvi contar essa história aqui, porque não sei mais o que fazer. Não sei como resolver essa situação. E tenho medo de que uma hora o galo não fique mais só no espelho, não apareça mais só de vez em quando. Tenho medo de que ele resolva ficar aqui definitivamente. Se alguém já passou por alguma coisa parecida, se alguém souber como resolver, por favor me ajudem. Porque do jeito que as coisas estão indo, não sei se vou conseguir continuar morando aqui por muito mais tempo. Olha, eu sei que vocês vão achar essa história meio maluca, mas juro por tudo que é sagrado que aconteceu exatamente como vou contar. E até hoje, 3 anos depois, ainda acordo de madrugada ouvindo aqueles barulhos na minha cabeça. Morava numa casa antiga, no sítio da minha família, uma daquelas construções de taipa que o pessoal fazia antigamente. Sabe como é, né? Barro misturado com capim, madeira, essas coisas que duravam décadas quando bem feitas. A casa tinha sido construída pelo meu bisavô, lá pelos anos 50, e sempre foi bem sólida, nunca deu problema. Eu tinha herdado o lugar depois que minha avó morreu, e resolvi ir morar lá porque estava cansado da vida na cidade. Queria sossego, ar puro, essas coisas que a gente idealiza quando está estressado com a correria urbana. No começo foi tudo perfeito, exatamente como eu esperava. A cozinha era o meu lugar favorito da casa. Ampla, com um fogão a lenha antigo, uma mesa grande de madeira maciça, onde eu tomava café e ficava mexendo no notebook. A parede dos fundos era toda de taipa, bem grossa, e dava nos quartos que ficavam do outro lado.
Sempre gostei daquela parede. Tinha uma cor bonita, meio terrosa, que dava um ar rústico para o ambiente. Tudo começou numa segunda-feira de manhã. Eu estava fazendo café bem cedo, ainda meio sonolento, quando ouvi umas batidas vindas de dentro da parede. Toque, toque, toque. Bem ritmadas, como se alguém estivesse batendo do outro lado. Pensei que fosse algum bicho, sei lá, rato, gambá, essas coisas que às vezes fazem ninho nas paredes antigas. As batidas continuaram durante o dia, sempre no mesmo ritmo, sempre na mesma intensidade. Tentei ignorar, pensei que o bicho ia embora sozinho depois de um tempo, mas no segundo dia a coisa ficou mais intensa. As batidas eram mais fortes e começaram a vir acompanhadas de uns arranhões, como se alguém tivesse tentando cavar do lado de dentro da parede. No terceiro dia, resolvi investigar melhor. Fui até o quarto que ficava do outro lado da parede e prestei atenção. Os barulhos não vinham do quarto, vinham mesmo de dentro da parede, como se tivesse um espaço oco ali no meio, e alguém tivesse preso lá dentro. Foi quando as coisas começaram a ficar realmente estranhas. As batidas pararam de ser aleatórias e começaram a formar um padrão. 3 batidas, pausa, 2 batidas, pausa, 5 batidas. Sempre na mesma sequência. Não parecia mais barulho de bicho. Parecia que alguém estava tentando se comunicar. Numa quinta-feira à noite, eu estava sentado na mesa da cozinha, mexendo no notebook, quando ouvi uma coisa que me gelou o sangue. Uma voz humana, vinda de dentro da parede. Baixinha, abafada, como se a pessoa estivesse falando com a boca cheia de terra. No começo, não conseguia entender o que a voz estava falando. Eram só murmúrios, sons que pareciam palavras, mas que não faziam sentido. Mas aos poucos, conforme os dias foram passando, a voz foi ficando mais clara. E aí, eu descobri uma coisa que me deixou completamente apavorado. A voz estava falando meu nome. João, João. Assim, bem devagar, como se a pessoa tivesse dificuldade para falar. E sempre acompanhado daqueles arranhões, como se ela estivesse tentando cavar para sair dali de dentro. Comecei a ficar com medo de entrar na cozinha. O negócio estava ficando muito estranho, muito assustador, mas ao mesmo tempo, uma parte de mim queria descobrir o que estava acontecendo. Queria entender quem ou o que estava ali dentro daquela parede. Foi num sábado de manhã que resolvi tomar uma atitude drástica. Peguei uma picareta e resolvi quebrar um pedaço da parede para ver o que tinha lá dentro. Escolhi um ponto onde os barulhos eram mais intensos, bem no meio da parede, na altura do meu peito. Comecei a bater devagar, tentando não danificar muito a estrutura. A taipa era resistente, mas aos poucos foi cedendo. Primeiro saiu o reboco, depois a mistura de barro, até que fiz um buraco pequeno do tamanho de um punho. Peguei uma lanterna e iluminei lá dentro, curioso para ver o que ia encontrar. E cara, o que eu vi ali me deixou sem reação por uns bons minutos. Tinha uma boca humana, aberta, como se a pessoa estivesse gritando. Dentes perfeitamente conservados, língua vermelha e logo acima 2 olhos. 2 olhos que se mexiam, que piscavam, que me olhavam diretamente. Não era uma caveira, não era resto de pessoa morta. Era como se alguém tivesse sido enterrado vivo ali dentro da parede e de alguma forma tivesse sobrevivido, tivesse continuado vivo lá dentro. Os olhos estavam úmidos, brilhando na luz da lanterna, e a boca se mexia tentando falar. Levei o maior susto da minha vida. Caí para trás, derrubei a mesa, fiquei uns minutos sem conseguir me levantar. Quando finalmente voltei a olhar para o buraco, a boca estava se mexendo mais rapidamente, como se a pessoa tivesse ficado mais agitada depois de ser descoberta. E a voz ficou mais clara. João, me tira daqui. João, por favor. Era uma voz desesperada, cheia de sofrimento, como se a pessoa estivesse passando por uma agonia insuportável há muito tempo. Não sabia o que fazer. Como é que você tira alguém que está preso dentro de uma parede de taipa?
Como é que alguém sobrevive lá dentro? Nada daquilo fazia sentido, mas eu estava vendo com meus próprios olhos. Resolvi quebrar mais um pedaço da parede, para ver melhor, para tentar entender a situação. Mas quando ampliei o buraco, a coisa ficou ainda mais bizarra. A parte do rosto que apareceu era normal, de uma pessoa comum, mas logo abaixo, onde devia ser o pescoço, tinha só barro. Como se alguém tivesse misturado uma cabeça humana na massa da parede. Os olhos continuavam me olhando, implorando para que eu fizesse alguma coisa. A boca continuava se mexendo, pedindo ajuda, mas eu não sabia como ajudar, não entendia como aquilo era possível. Passei o resto do dia tentando descobrir alguma coisa sobre a história da casa. Liguei para uns parentes mais velhos, perguntei sobre a construção, sobre quem morou lá antes. Foi minha tia Conceição que me contou uma história que me deixou ainda mais perturbado. Ela disse que quando a casa foi construída, no final dos anos 50, teve um pedreiro que desapareceu no meio da obra. O cara simplesmente sumiu de um dia para o outro, ninguém nunca soube o que aconteceu com ele. Na época, todo mundo achou que ele tinha ido embora. Talvez tenha arrumado outro trabalho em outro lugar. Mas, segundo minha tia, meu bisavô ficou muito nervoso quando o pedreiro sumiu. Ficou meio estranho, meio paranoico e terminou a construção da parede da cozinha sozinho, não quis mais ajuda de ninguém. E depois disso, nunca mais falou sobre o assunto. Quando ela me contou isso, tudo começou a fazer sentido. O pedreiro não tinha ido embora. Alguma coisa tinha acontecido com ele e meu bisavô tinha, sei lá, escondido o corpo na parede. Mas como é que o cara continuava vivo depois de tanto tempo? Voltei para a cozinha decidido a quebrar a parede inteira, a liberar quem tivesse lá dentro. Mas quando cheguei perto do buraco, vi que tinha acontecido uma coisa ainda mais assustadora. A parede estava respirando, subindo e descendo devagar, como se fosse o peito de uma pessoa. E os olhos no buraco estavam diferentes. Continuavam me olhando, mas agora tinham uma expressão mais inteligente. Como se a pessoa lá dentro tivesse entendido que eu sabia da verdade, que eu ia ajudar. Comecei a quebrar mais pedaços da parede, trabalhando rápido para não perder a coragem. A cada pedaço que saía, aparecia mais um pouco da pessoa. Primeiro o rosto completo, depois parte do pescoço, depois os ombros. Mas tinha uma coisa estranha. As partes do corpo que apareciam eram normais, de carne e osso, mas continuavam misturadas com o barro da parede. Quando quebrei uma área maior, o suficiente para ver quase o corpo todo, levei outro susto. A pessoa lá dentro era igualzinha a mim. Tinha meu rosto, meus olhos, meu cabelo. Era como se fosse meu reflexo ou meu irmão gêmeo. E foi aí que ele falou, com minha própria voz: "Obrigado, João. Agora posso sair." Tentei recuar, mas era tarde demais. Senti uma força me puxando em direção à parede. Uma força irresistível, como se a parede tivesse virado um ímã gigante. Tentei me segurar na mesa, nas cadeiras, em qualquer coisa, mas não adiantava. Fui sendo puxado até encostar na parede, e aí senti o barro molhado me envolvendo, me sugando para dentro. Era como se a parede tivesse virado areia movediça. Entrei em pânico, tentei gritar, tentei me debater, mas estava sendo engolido pela taipa. A última coisa que vi antes de tudo ficar escuro foi meu próprio rosto me olhando de dentro da parede, sorrindo e falando: "Agora é minha vez de viver lá fora." Acordei no hospital 3 dias depois. Segundo os médicos, me acharam desacordado na cozinha, com ferimentos na cabeça, como se eu tivesse caído e batido na quina da mesa. Disseram que provavelmente foi um acidente, que eu devia ter escorregado e desmaiado. Mas quando voltei para casa, a parede da cozinha estava intacta. Não tinha buraco, não tinha marca de picareta, nada. Era como se eu nunca tivesse quebrado nada. E desde então, não ouço mais barulhos vindos de lá. O problema é que agora tem uma coisa nova acontecendo. De vez em quando passo perto de um espelho,
Vejo o meu reflexo fazendo coisas que eu não estou fazendo. Movimentos diferentes, expressões diferentes, como se tivesse outra pessoa usando minha aparência. E às vezes, principalmente de madrugada, sinto como se eu estivesse sendo observado por mim mesmo. Como se houvesse dois de mim na mesma casa, e eu nunca soubesse qual era o verdadeiro. Cara, vocês não vão acreditar no que aconteceu comigo semana passada. Até hoje tô tremendo só de lembrar. E juro que não consigo tirar aquela imagem da cabeça. Foi a coisa mais apavorante que já vi na vida. E olha que já passei por cada situação. Tudo começou porque eu estava procurando uma casa para comprar. Nada muito caro, porque meu orçamento estava apertado. Então, quando vi o anúncio desse sítio que estava sendo vendido por um preço muito bom, resolvi dar uma olhada. O cara do anúncio falou que a casa estava em perfeito estado, mas o dono queria vender rápido, por isso o preço baixo. Marquei de ir lá numa segunda-feira de manhã. O sítio ficava meio afastado da cidade, uns 40 minutos de estrada de terra, bem no meio do mato. Quando cheguei lá, gostei do lugar na hora. Casa grande, bem conservada, quintal enorme, tudo cercado de árvores. Parecia perfeito para quem queria sossego como eu. O dono, seu Manuel, um senhor de uns 60 anos, me mostrou a casa toda. 3 quartos, 2 banheiros, sala grande, cozinha espaçosa. Tudo limpo, arrumado, sem problema nenhum. Quando perguntei por que estava vendendo tão barato, ele deu uma desculpa meio estranha, falou que precisava se mudar para a cidade por causa da saúde da esposa, essas coisas. Como estava tudo certinho e o preço realmente estava bom, pedi para passar uma noite lá antes de fechar negócio. Queria sentir como era morar no lugar, se ia me adaptar ao silêncio do interior, essas coisas. O seu Manuel concordou, mas quando falei isso, vi que ele ficou meio desconfortável, como se não gostasse muito da ideia. Voltei na sexta-feira à tarde, com algumas coisas para passar o fim de semana lá. Roupa, comida, essas coisas básicas. O seu Manuel me entregou a chave e foi embora meio apressado. Falou que ia para a cidade e só voltava na segunda para acertar os papéis comigo. As primeiras horas foram tranquilas. Arrumei minhas coisas no quarto principal, que era o maior, com uma cama de casal bem confortável. Fiz um lanche, vi televisão, curti o silêncio da noite no interior. Devia ser umas 10 horas quando resolvi ir dormir. Deitei na cama e fiquei ali relaxando, ouvindo os barulhos da mata, grilos, essas coisas. Estava quase pegando no sono quando senti o colchão tremer um pouquinho. Bem de leve, como se alguém tivesse se mexido embaixo da cama. Pensei que fosse algum bicho, sei lá, gato, rato, essas coisas que às vezes entram em casa abandonada. Mas aí, o tremor aconteceu de novo, mais forte dessa vez. E junto com o tremor, ouvi um barulho estranho. Um barulho como se alguém tivesse se arrastando pelo chão, bem devagar. Levantei da cama e acendi a luz do quarto, pensando em espantar qualquer bicho que tivesse ali. Foi quando ouvi a voz, uma voz de mulher, baixinha, sussurrando alguma coisa que eu não conseguia entender. Vinha de debaixo da cama, não tinha dúvida. Fiquei ali parado, sem saber o que fazer, tentando entender o que estava acontecendo. A voz continuou sussurrando e aos poucos consegui perceber que ela estava falando comigo. Falando meu nome. Como ela sabia meu nome? Ninguém naquela casa sabia quem eu era, além do seu Manuel que tinha ido embora. Senti um frio na barriga, mas a curiosidade falou mais alto. Resolvi abaixar e olhar embaixo da cama para ver o que tinha lá. Peguei o celular, liguei a lanterna e me abaixei devagar. Cara, o que eu vi ali me deixou completamente apavorado. Tinha uma mulher debaixo da cama. Uma mulher deitada de bruços, como se tivesse se arrastado para lá. Ela estava vestindo uma camisola branca, meio suja, e o cabelo estava espalhado pelo chão. Mas o mais assustador era que ela estava virando a cabeça devagar na minha direção. Quando ela terminou de virar a cabeça, quase gritei. O rosto dela estava virado ao contrário, completamente ao contrário,
como se alguém tivesse torcido o pescoço dela até ela ficar olhando para as próprias costas. Mas mesmo assim, ela conseguia me ver e estava sorrindo. Um sorriso estranho, meio torto, porque a boca estava de cabeça para baixo. E ela continuava falando. Só que agora eu percebi uma coisa ainda mais assustadora. Ela falava sem mexer a boca. As palavras saíam de dentro dela, como se tivesse outra pessoa falando através do corpo dela. A voz era diferente da que eu tinha ouvido antes, mais grave, mais profunda. Ela dizia coisas sem sentido, frases soltas como: "Você chegou, já estava esperando, agora pode descansar." E entre uma frase e outra dava aquele sorriso horroroso, com o rosto virado ao contrário. Não consegui ficar ali nem mais um segundo. Levantei correndo, peguei minhas coisas às pressas e saí da casa. Nem tranquei a porta direito de tanto medo que estava. Entrei no carro e acelerei até a cidade, dirigindo feito louco pela estrada de terra. Passei o resto da noite num hotel na cidade, sem conseguir dormir. Toda vez que fechava os olhos, via aquele rosto virado ao contrário, aquele sorriso estranho. E continuava ouvindo a voz, falando dentro da minha cabeça. No dia seguinte, quando o seu Manuel apareceu para acertar os papéis, contei para ele o que tinha acontecido. Esperava que ele fosse rir, dizer que era impressão, essas coisas. Mas a reação dele foi completamente diferente. Ele ficou pálido, sentou numa cadeira e ficou quieto uns minutos. Daí ele me contou uma história que me arrepiou ainda mais. Disse que uns 5 anos atrás, uma mulher tinha morado naquela casa. Era inquilina dele, uma moça jovem, enfermeira, muito tranquila, mas ela começou a agir de forma estranha. Falava sozinha, não dormia direito, ficava sempre assustada. Um dia, os vizinhos mais próximos sentiram um cheiro ruim vindo da casa. Foram lá ver o que estava acontecendo e encontraram a porta aberta, a casa toda bagunçada, como se tivesse acontecido uma briga. Procuraram a moça pela casa toda e não acharam. Foi só 3 dias depois que encontraram ela. Estava embaixo da cama do quarto principal, morta, como se tivesse se arrastado para lá para se esconder de alguma coisa. O pescoço estava quebrado, torcido de um jeito que não era natural. A polícia nunca conseguiu explicar direito o que tinha acontecido. O seu Manuel disse que desde então ninguém conseguia ficar muito tempo na casa. Todo mundo que tentava morar lá acabava saindo depois de poucos dias, sempre com a mesma história. Barulhos embaixo da cama, vozes estranhas, aparições. Perguntei por que ele não tinha me contado isso antes, e ele disse que precisava muito vender a casa, que estava com dívidas e esperava que comigo fosse diferente. Que talvez eu fosse mais forte, mais corajoso que os outros. Claro que desisti na hora de comprar aquela casa. Nem pagaram para eu voltar lá. Mas o estranho é que a história não acabou aí. Desde aquela noite, tenho a impressão de que ela me seguiu. Não a mulher em si, mas alguma coisa relacionada a ela. Às vezes, quando estou em casa sozinho, sinto como se tivesse alguém embaixo da minha cama. Ouço barulhos pequenos, movimentos, sussurros. Já olhei várias vezes, mas nunca tem nada. Mas a sensação continua lá. E tem outra coisa que me deixa maluco. Às vezes, quando estou quase dormindo, ouço aquela voz de novo. A mesma voz que ouvi naquela noite, falando dentro da minha cabeça. Ela fala coisas como: "Você foi embora, mas eu vim junto. Agora somos 2. Tentei conversar com alguns amigos sobre isso, mas todo mundo acha que é trauma, que foi o susto daquela noite, essas coisas. Mas eu sei que não é. Sei que tem alguma coisa diferente acontecendo. O pior é de madrugada. Acordo às vezes com a sensação de que tem alguém no quarto comigo. Não vejo nada, mas sinto uma presença, principalmente perto da cama, como se ela estivesse tentando se arrastar para debaixo da minha cama, igual fazia na casa do sítio. Já pensei em me mudar, procurar outro lugar para morar, mas tenho medo de que não adiante nada, de que ela continue me seguindo.
É como se naquela noite, quando olhei embaixo da cama, tivesse criado uma ligação com ela. Como se ela tivesse escolhido eu para ser a próxima pessoa a compartilhar aquele espaço embaixo da cama. Por isso resolvi contar essa história aqui. Porque se um dia eu sumir, se um dia alguém me encontrar em algum lugar estranho, vocês vão saber o que aconteceu. Vão saber que ela finalmente conseguiu o que queria. E por favor, se algum dia vocês virem um anúncio de uma casa sendo vendida barata no interior, pensem 2 vezes antes de ir ver. Porque às vezes o preço baixo tem um motivo muito bom. E às vezes esse motivo pode te seguir para sempre. Não sei nem por onde começar essa história, porque até hoje não faço ideia do que realmente aconteceu na minha casa naquela noite. Foi uma das experiências mais estranhas da minha vida, e olha que já passei por cada coisa. Isso aconteceu ano passado, numa sexta-feira do final de outubro. Eu estava em casa, normal, vendo televisão depois do jantar, quando alguém bateu na porta. Eram umas 8h30 da noite, o que já achei meio estranho, porque moro numa estrada de terra, bem afastado da cidade, e não é comum aparecer visitas sem avisar, ainda mais nesse horário. Quando abri a porta, tinha 3 homens parados ali na varanda. 3 caras que eu nunca tinha visto na vida. Todos magros, muito magros mesmo, e pálidos de um jeito que não parecia normal. Tinham uma aparência meio doentia, sabe? Como se não vissem sol há muito tempo. E uma coisa que me chamou a atenção na hora, nenhum deles piscava. Ficavam ali, parados, com os olhos fixos em mim, sem piscar. O que parecia ser o mais velho dos 3, um cara de uns 50 anos, falou que estavam perdidos, que tinham saído para caminhar e acabaram se perdendo na estrada. Disse que estavam andando há horas, que estavam com fome e cansados, e perguntaram se eu podia ajudar com um pouco de comida e um lugar para descansar até amanhecer. Olhei para eles e pensei, cara, os caras estão realmente acabados. As roupas estavam limpas, mas eles pareciam exaustos. E tinha uma coisa estranha no jeito que falavam, meio devagar, como se tivessem dificuldade para encontrar as palavras certas. Mas enfim, pensei comigo, não custa nada ajudar, né? Todo mundo já se perdeu alguma vez na vida. Chamei eles para entrar, ofereci a sala para se sentarem enquanto eu preparava alguma coisa para comer. Eles entraram devagar, olhando tudo ao redor, como se nunca tivessem visto uma casa por dentro. Sentaram no sofá, os 3 juntos, sem falar nada, só observando tudo com aqueles olhos estranhos que não piscavam. Fui para a cozinha preparar uns sanduíches e fazer um café. Enquanto estava mexendo lá, ficava ouvindo a conversa deles na sala. Só que não era bem conversa. Eram mais como sussurros. Sussurros baixinhos. Como se estivessem falando segredos. Tentei prestar atenção, mas não conseguia entender as palavras direito. Quando voltei para a sala com a comida, eles estavam exatamente na mesma posição, como se não tivessem se mexido nem 1 centímetro. Coloquei a bandeja na mesa de centro, com os sanduíches, o café, uns biscoitos que tinha aqui em casa. Falei, pode comer à vontade, fiquem em casa. Aí começou a parte estranha da noite. Eles não comeram, não tocaram na comida. Ficaram ali, sentados, olhando para os sanduíches, mas não pegaram nada. Tentei puxar conversa, perguntei de onde eles eram, para onde estavam indo, essas coisas normais, mas as respostas eram sempre vagas, meio sem sentido. Falavam que vinham de longe, que estavam indo para onde precisavam ir. Nada muito específico. O tempo foi passando e eles continuavam ali, imóveis, só observando. Observando a comida, observando a casa, observando a mim. Aqueles olhos fixos, sem piscar, começaram a me deixar meio desconfortável. Tinha alguma coisa naquele olhar que não era normal, como se eles estivessem vendo coisas que eu não conseguia ver. Devia ser umas 10 horas quando precisei ir ao banheiro. Falei para eles que já voltava, que ficassem à vontade.
Quando saí da sala, ouvi eles começarem a conversar de novo, mas dessa vez a voz era diferente. Não eram mais sussurros, eram risadas. Risadas baixas, meio abafadas, como se tivessem achado alguma coisa muito engraçada. Fiquei no banheiro uns 5 minutos, pensando se não era melhor arranjar uma desculpa e pedir para eles irem embora. Tinha alguma coisa ali que não estava batendo certo. Mas aí pensei que talvez fosse só impressão minha, que os caras estavam cansados e eu estava interpretando mal a situação. Quando voltei para a sala, quase caí para trás. A mesa estava completamente vazia. Não tinha um farelo de comida, não tinha uma gota de café. Tudo tinha sumido, mas eles continuavam ali, na mesma posição, com a mesma expressão, como se não tivessem tocado em nada. Perguntei se tinha ficado gostoso, se queriam mais alguma coisa. Eles me olharam e sorriram. Foi a primeira vez que vi eles mudarem a expressão do rosto. Mas o sorriso era estranho, meio torto, como se não soubessem direito como sorrir, e continuavam sem piscar. Resolvi deixar para lá e fui arrumar uns cobertores para eles dormirem no sofá. Quando voltei da despensa com as cobertas, eles não estavam mais na sala. Procurei pela casa toda, gritei, chamei, nada. Tinham simplesmente desaparecido. As portas estavam todas fechadas, as janelas também. Não fazia sentido. Pensei que talvez tivessem ido embora sem falar nada, que era melhor assim. Tranquei a casa e fui dormir, tentando esquecer aquela situação estranha. No dia seguinte, quando fui para a cozinha preparar o café da manhã, levei o maior susto. Toda a comida que eu tinha em casa estava estragada. Não estragada normal, de ficar alguns dias fora da geladeira. Estava podre, com cheiro horrível, cheia de fungos e bichinhos. Parecia que tinha ficado semanas ao relento. O leite estava coalhado. O pão estava duro que nem pedra, as frutas estavam todas murchas e escuras. E o pior, a casa estava gelada. Gelada mesmo, como se fosse inverno. Mas era outubro, estava calor lá fora. Dentro de casa parecia que tinha ligado um ar-condicionado no máximo a noite toda. Tive que sair para esquentar no sol. Nos dias seguintes, a casa continuou estranha. A temperatura não voltava ao normal. A comida estragava rapidinho, e eu comecei a ouvir barulhos esquisitos à noite. Barulhos de passos no telhado, de portas abrindo e fechando, de gente conversando baixinho. Foi uma semana depois que descobri as pegadas. Estava regando as plantas do quintal, quando vi umas marcas estranhas na terra, perto do galinheiro. Pegadas grandes, descalças, que não eram minhas. Seguia as pegadas e elas faziam um círculo ao redor do galinheiro, entravam e saíam várias vezes. Fui checar as galinhas e quase vomitei, todas mortas. Todas as 15 galinhas que eu tinha estavam mortas dentro do galinheiro. Mas não era morte normal, de bicho atacar ou doença. Elas estavam intactas, sem ferimento, sem sangue, só que não tinham olhos. Todas sem olhos, como se alguém tivesse arrancado com cuidado, sem danificar o resto. Enterrei as galinhas e tentei esquecer o assunto, mas as pegadas continuavam aparecendo. Toda manhã, o mesmo círculo ao redor do lugar onde era o galinheiro. E a casa continuava gelada, com aquele cheiro esquisito de comida podre que não saía de jeito nenhum. Foi no mês seguinte, numa noite de lua cheia, que eles voltaram. Não bateram na porta dessa vez. Simplesmente apareceram no quintal. Vi eles pela janela da cozinha, os três, parados perto da cerca, olhando para casa. Continuavam com a mesma aparência, magros, pálidos, sem piscar. Mas agora tinha alguma coisa diferente neles, como se tivessem ficado mais vazios. Ficaram ali parados a noite toda, não se mexeram, não falaram nada, só ficaram olhando. Eu não consegui dormir, fiquei observando eles da janela. Quando o sol começou a nascer, eles foram embora, caminhando devagar em direção à estrada. Desde então, toda lua cheia, eles aparecem. Sempre no mesmo lugar, sempre na mesma posição,
sempre olhando para a janela da cozinha. Nunca mais bateram na porta, nunca mais pediram comida. Só ficam ali, observando. O estranho é que depois daquela primeira visita, nunca mais consegui manter comida em casa por muito tempo. Tudo estraga rapidinho, como se a casa tivesse sido amaldiçoada. E a temperatura continua baixa, mesmo no verão mais quente. Tentei perguntar para os vizinhos se conheciam os 3 homens. Mostrei a descrição deles. Ninguém conhecia, ninguém nunca viu. É como se eles não existissem para mais ninguém além de mim. Até hoje não sei o que eles queriam, por que vieram aqui, por que continuam voltando. Só sei que desde aquela noite, minha vida mudou completamente. A casa não é mais a mesma, eu não sou mais o mesmo. É como se eles tivessem levado alguma coisa importante daquele lugar e deixado outra coisa no lugar. Todo mês, quando a lua cheia se aproxima, eu já sei que eles vão aparecer. E toda vez que vejo eles ali, parados, olhando, tenho a sensação de que estão esperando alguma coisa. Esperando eu fazer alguma coisa, ou esperando o momento certo para fazer alguma coisa comigo. Por isso resolvi contar essa história. Porque se um dia eu sumir, se um dia não aparecer mais, vocês vão saber o que aconteceu. Vão saber que os visitantes finalmente conseguiram o que queriam. Vocês já ouviram falar daqueles lugares que o pessoal da região evita? Lugares que todo mundo conhece, mas ninguém gosta de falar sobre? Então, aqui onde eu moro tem um lugar assim, a Grota. E o que aconteceu lá mudou tudo para sempre. Eu cresci ouvindo histórias sobre aquela grota. Fica bem atrás do sítio onde moro, numa parte mais baixa do terreno, coberta de mata fechada. Os mais velhos sempre falavam que era funda demais, que ninguém sabia direito até onde ia. Meu avô costumava dizer que se alguém gritasse lá de dentro, nenhum som saía para fora. Era como se o lugar engolisse tudo. Sempre achei que fossem só histórias para assustar crianças, sabe? Essas coisas que o pessoal do interior inventa. Mas tinha um detalhe estranho. Mesmo no verão mais seco, quando todos os riachos da região secavam, a grota sempre tinha água. Sempre. E a água que saía de lá era escura, quase preta, com um cheiro meio azedo. A história que mudou tudo aconteceu uns 15 anos atrás. Tinha um cara na região, o Valdeci, que não prestava mesmo. Todo mundo sabia que ele mexia com coisa errada, roubava gado, essas coisas. Mas daí, ele fez uma coisa que chocou todo mundo. Matou o seu Antônio, um velhinho que vivia sozinho numa casinha perto da igreja. Matou por causa de uns trocados que o velho tinha guardado. O pessoal da cidade ficou revoltado, querendo linchar o Valdeci. Mas ele conseguiu fugir para o mato antes da polícia chegar. E aí que começou a parte estranha da história. Alguns dias depois, acharam o corpo do seu Antônio jogado na grota. O Valdeci tinha levado o velho até lá e jogado ele lá dentro, como se fosse lixo. Foi quando as coisas começaram a ficar estranhas. Logo depois que jogaram o seu Antônio na grota, começaram a acontecer coisas que ninguém conseguia explicar. Primeiro foram os barulhos. À noite, quem morava perto da grota começou a ouvir uns sons estranhos vindo de lá. Não era som de bicho, não era vento, era uma coisa diferente. Um tipo de zumbido grave, contínuo, como se tivesse um enxame gigante de marimbondo lá dentro. Depois, começaram a ver uma coisa saindo da grota durante a madrugada. Não caminhava como pessoa normal, arrastava. Era grande, muito grande, e tinha uma forma estranha, meio esquelética. Quem via de longe dizia que parecia estar coberta de lama e folhas, como se tivesse saído direto do fundo da terra. O primeiro que viu direito foi o Toninho, que morava numa casa a uns 200 metros da grota. Ele estava voltando da cidade, meio tarde da noite, quando viu aquela coisa subindo pela trilha que sai da grota. Segundo ele, a coisa era enorme. Devia ter uns 2,5 metros de altura, mas toda curvada, arrastando o que pareciam ser braços compridos pelo chão.
O Toninho disse que quando ela se mexia, fazia aquele zumbido grave que o pessoal estava ouvindo, como se tivesse um monte de inseto dentro dela, todos voando ao mesmo tempo. Ele ficou paralisado, escondido atrás de uma árvore, vendo aquela coisa passar devagar pela trilha, deixando um rastro de lama e folhas podres. No começo, o pessoal achou que o Toninho estava exagerando ou então que tinha bebido demais. Mas aí, outras pessoas começaram a ver também, sempre de madrugada, sempre saindo da grota, sempre indo na direção do mato onde o Valdeci tinha se escondido. Foi numa quinta-feira que encontraram os primeiros ossos. Um garoto que estava caçando passarinho achou uns pedaços espalhados numa clareira, a uns 2 quilômetros da grota. Ossos humanos, limpos, sem carne, como se tivessem sido roídos por muito tempo. Tinha também pedaços de roupa que o pessoal reconheceu como sendo do Valdeci. Mas o estranho é que os ossos não estavam jogados de qualquer jeito. Estavam organizados, arrumados em fileiras, como se alguém tivesse feito uma decoração macabra. E no meio dos ossos tinha aquele zumbido de novo, como se eles tivessem vida própria. A polícia veio, recolheu os ossos, fez toda aquela investigação. Confirmaram que era o Valdeci mesmo, mas não conseguiram explicar como ele tinha morrido, nem quem tinha arrumado os ossos daquele jeito. O legista disse que parecia que a carne tinha sido removida aos poucos, durante semanas, como se alguma coisa tivesse se alimentado dele bem devagar. Depois disso, a coisa da grota ficou mais ativa. Quase toda noite, alguém via ela saindo de lá, sempre naquele movimento de arrastar pelo chão. Mas agora, ela não ia só na direção do mato. Às vezes subia até as casas mais próximas, ficava rondando, deixando aquele rastro de lama e folhas. O João, que morava na casa mais perto da grota, foi o primeiro a sair de lá. Disse que não conseguia mais dormir à noite, porque ouvia a coisa arranhando na parede de casa. Arranhões longos, como se fossem dedos ou garras passando pela madeira. E sempre aquele zumbido, cada vez mais alto, cada vez mais próximo. Quando o João foi embora, deixou a casa vazia. Em poucos dias, a casa começou a se deteriorar de um jeito estranho. As plantas ao redor morreram. A madeira das paredes começou a apodrecer e de dentro da casa começou a sair o mesmo cheiro da grota. Aquele cheiro azedo de água parada. Foi aí que eu resolvi ir ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo. Sei que foi burrice, mas a curiosidade falou mais alto. Uma noite de lua nova, quando estava tudo escuro, peguei uma lanterna e fui até a beira da grota. Cara, o que eu vi lá me marcou para a vida toda. A grota estava diferente do que eu lembrava. A água que sempre corria ali tinha virado uma coisa preta e grossa, como óleo velho, e tinha movimento naquela água, bolhas subindo, como se alguma coisa lá embaixo tivesse respirando. Fiquei ali uns minutos tentando enxergar melhor com a lanterna, quando ouvi o zumbido. Vinha de dentro da grota, bem forte, fazendo o chão vibrar embaixo dos meus pés. E junto com o zumbido, ouvi uma coisa que me gelou o sangue. Gemidos. Gemidos humanos, como se alguém tivesse sofrendo lá dentro. Foi quando ela apareceu. Subiu devagar da grota, primeiro uns braços longos e finos, depois a cabeça, que não parecia cabeça de gente. Era alongada, coberta de lama, com buracos onde deviam ser os olhos. O corpo era uma mistura de ossos e carne podre, tudo grudado com folhas e galhos, como se ela fosse feita do próprio fundo da grota. Quando ela me viu, parou de subir e ficou ali, meio dentro da água, meio fora, me olhando. O zumbido ficou mais forte, e aí eu entendi de onde vinha. Dentro dela, dentro do peito, tinha um enxame de insetos, marimbondos, abelhas, moscas, tudo voando junto, fazendo aquele barulho infernal. Tentei correr, mas meus pés não obedeciam. Era como se o chão tivesse virado areia movediça. Ela começou a sair completamente da grota, arrastando aquele corpo imenso pela lama. Cada movimento dela fazia o zumbido ficar mais alto, e junto,
vinha um cheiro horrível de podridão e terra molhada. Quando ela chegou perto de mim, abriu a boca. Não era boca de gente, era um buraco escuro. E de dentro saíram dezenas de insetos. Eles voaram ao meu redor, zunindo no meu ouvido, e eu consegui ouvir vozes no meio do zumbido. Vozes pedindo ajuda, vozes chorando, e no meio de todas elas, a voz do seu Antônio, falando meu nome. Consegui me soltar daquele transe e corri feito louco de volta para casa. Não parei nem para olhar para trás. Quando cheguei em casa, vi que minha roupa estava toda melada com aquela lama preta da grota, e o cheiro não saía, por mais que eu lavasse. Nos dias seguintes, a coisa ficou aparecendo mais perto das casas. O pessoal começou a se mudar, um por um. Quem não podia sair, fechava as janelas com tábua e não saía de casa depois do escurecer. A região toda ficou deserta, só sobraram as casas vazias e o som daquele zumbido que vinha da grota toda a noite. O mais estranho é que depois de um tempo, a coisa parou de aparecer tanto, mas a grota mudou. Ela cresceu. O buraco ficou maior, mais fundo, e a água preta começou a se espalhar, formando pequenos riachos que iam em direção às casas abandonadas. Era como se a grota tivesse ganhado vida própria e tivesse se alimentando da região toda. Até hoje, 15 anos depois, ninguém se atreve a morar perto dali. A grota continua crescendo, devagar, mas crescendo. E toda lua nova, quando está tudo escuro, ainda dá para ouvir o zumbido. Às vezes, quando o vento está certo, ainda ouço as vozes também. A voz do seu Antônio, a voz do Valdeci e agora outras vozes de gente que ninguém sabe quem é. O pessoal da cidade diz que é impressão, que são só histórias. Mas eu sei o que vi, sei que a grota respira, sei que tem alguma coisa lá dentro que não deveria existir. E sei que ela está esperando, crescendo, se preparando para alguma coisa maior. Por isso, resolvi contar essa história. Para quem quiser ouvir, para quem quiser acreditar. Porque tem lugares nesse mundo que são diferentes. Lugares onde as coisas ruins que a gente faz ficam presas, crescem, viram outras coisas. E a grota é um desses lugares. Cara, tem uma coisa que está acontecendo aqui em casa que está me deixando completamente desesperado. E eu preciso contar para alguém porque não aguento mais. Vai fazer 3 semanas que começou essa história maluca e juro que estou pensando em vazar daqui e nunca mais voltar. Morava numa casinha simples no final da rua, bem sossegada, longe do movimento. Gostava da tranquilidade, do silêncio, essas coisas. Trabalho de casa mesmo, mexo com computador, então para mim tanto fazia ficar num lugar isolado. A casa era perfeita, não muito grande, mas tinha tudo o que eu precisava. Quintal nos fundos, varanda na frente e uma porta dos fundos que dava direto para o quintal. Tudo começou numa segunda-feira de madrugada. Eu estava lá mexendo no computador, fazendo umas paradas de trabalho, quando escutei 3 batidas na porta dos fundos. Toque, toque, toque. Bem certinhas, bem espaçadas. Olhei para o relógio e era exatamente 3 da manhã. Achei estranho, porque quem diabos ia bater na porta dos fundos a essa hora? Normalmente as pessoas batem na porta da frente, né? Levantei da cadeira, fui até a cozinha, que fica perto da porta dos fundos, e perguntei: quem é? Nada. Silêncio total. Perguntei de novo, mais alto. Nada. Aí pensei, deve ter sido gato subindo no telhado, ou então o vento batendo alguma coisa na porta. Voltei para o computador e continuei trabalhando. Na noite seguinte, mesma coisa. 3 batidas, 3 da manhã certinho. Toque, toque, toque. Dessa vez nem perguntei quem era. Fui direto abrir a porta. Cara, não tinha ninguém. Ninguém mesmo. Olhei para o quintal todo, procurei atrás das plantas, atrás do tanque, nada. Mas aí reparei uma coisa estranha. No chão, bem na frente da porta, tinha umas pegadas de barro. Pegadas grandes, de bota ou sapato pesado.
E elas entravam para dentro de casa, passavam pela porta, mas não saíam. Não tinha pegada saindo. Fiquei olhando aquilo sem entender nada. Como é que alguém entra e não sai? Segui as pegadas. Elas iam da porta dos fundos até o meio da sala e simplesmente paravam, como se a pessoa tivesse desaparecido no ar. Peguei um pano e limpei tudo. Pensei que talvez eu mesmo tivesse pisado no barro e esquecido, sei lá. Terceira noite, 3 batidas de novo. Só que dessa vez, sei lá por que motivo, resolvi deixar a porta aberta. Pior coisa que eu podia ter feito. Abri a porta, deixei escancarada e voltei para a sala para ver se alguém ia entrar ou se ia rolar alguma coisa. Fiquei lá esperando, quieto, prestando atenção em cada barulhinho. Daí começou o inferno. Primeiro foram os passos. Passos bem lentos, pesados, entrando pela porta dos fundos. Consegui ouvir perfeitamente alguém andando pela cozinha, passando pela sala. Mas eu não via nada. Não via absolutamente nada. Só ouvia os passos, claros como se fosse uma pessoa normal caminhando. Os passos foram até o corredor que leva para os quartos, e aí começaram os rangidos. Os móveis começaram a ranger, como se alguém tivesse encostando neles. Primeiro foi a mesa da sala, depois as cadeiras, depois a estante. Um barulho de madeira gemendo, sabe? Como quando você apoia o peso numa madeira velha. Fiquei ali parado, sem coragem de me mexer, tentando entender o que estava acontecendo. Aí escutei a respiração. Uma respiração pesada, ofegante, como de alguém que estava cansado ou com dificuldade para respirar. E essa respiração foi se aproximando de mim. Foi vindo pela sala até parar bem atrás da porta do meu quarto. Cara, eu estava dentro do quarto, sentado na cama, e conseguia ouvir a respiração do outro lado da porta. Era uma respiração estranha, meio chiada, como se a pessoa tivesse algum problema no pulmão. E ficou ali a noite toda. A noite inteira. Eu não consegui dormir. Não consegui sair do quarto. Fiquei ali quieto até o sol nascer. Quando amanheceu, a respiração parou. Esperei mais 1 hora antes de abrir a porta do quarto. Quando saí, quase desmaiei. Todas as paredes da casa estavam riscadas. Não pintadas, riscadas mesmo, como se alguém tivesse usado a unha ou uma faca para fazer uns símbolos estranhos. Eram uns desenhos tortos, meio circulares, com riscos que não faziam sentido nenhum. Parecia coisa de doido, sabe? E o pior, no chão da cozinha tinha sangue seco. Uma poça pequena de sangue bem escuro, já meio coagulado. Não era sangue fresco, mas estava ali, na frente da porta dos fundos. Tentei limpar, mas a mancha não saía. Passei detergente, água sanitária, nada tirava aquela marca. Pensei em chamar a polícia, mas ia falar o quê? Que alguém invisível entrou na minha casa, riscou as paredes e deixou sangue no chão? Iam achar que eu estava louco ou drogado. Tentei ligar para uns amigos, mas como é que você explica uma coisa dessas? Decidi ficar quieto e ver se parava, mas não parou. Toda noite, 3 da manhã, 3 batidas na porta. E toda noite que eu deixava a porta aberta, a mesma coisa acontecia. Os passos, os rangidos, a respiração atrás da porta do quarto. E toda manhã, novos riscos nas paredes. A casa estava ficando irreconhecível, cheia desses símbolos estranhos. Tentei dormir com a porta dos fundos trancada, com chave, com tudo. Não adiantava. As batidas continuavam, e de manhã a porta estava aberta e tinha os riscos novos nas paredes. Era como se não importasse o que eu fizesse, a coisa sempre encontrava um jeito de entrar. Uma noite resolvi não dormir e ficar observando a sala toda. Queria ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo. Fiquei sentado na poltrona, com todas as luzes acesas, olhando fixo para a porta dos fundos. 3 da manhã, as batidas. Deixei a porta fechada dessa vez. Mas aí começou um barulho diferente. Um barulho de arranhão na porta. Como se alguém tivesse tentando forçar a entrada com as unhas. O arranhão durou uns 10 minutos. Depois parou.
Pensei que tinha acabado, mas aí a porta abriu sozinha. Abriu devagar, fazendo aquele rangido de dobradiça velha. E os passos entraram. Só que dessa vez eu consegui ver alguma coisa. Não via a pessoa, mas via o efeito. A poeira do chão se levantava onde os pés pisavam. As cadeiras se mexiam quando alguém encostava. Era como se tivesse uma pessoa invisível ali, fazendo tudo aquilo. A respiração veio até perto de mim. Senti um bafo gelado no meu rosto, um cheiro esquisito, como de terra molhada misturada com ferrugem. Tentei falar alguma coisa, perguntei, o que você quer? Mas não veio resposta. Só a respiração ficou mais forte, mais próxima. Aí aconteceu uma coisa que me deixou com mais medo ainda. Senti uma mão gelada tocar no meu ombro. Uma mão pesada, fria, que apertou meu ombro com força. Não consegui me mexer, fiquei paralisado. A mão ficou ali uns segundos e depois soltou. Os passos foram embora, saindo pela porta dos fundos, e a porta fechou sozinha. No dia seguinte, além dos riscos novos nas paredes, encontrei uma coisa que me arrepia até hoje. No quintal, bem onde terminavam as pegadas de barro, tinha um buraco. Um buraco fundo, como se alguém tivesse cavado ali, e do buraco saía um cheiro horrível, de coisa podre, de bicho morto. Faz 3 semanas que isso está acontecendo e eu não aguento mais. A casa está completamente riscada, parece cenário de filme de terror. O sangue no chão da cozinha não sai de jeito nenhum, parece que está crescendo. E o buraco no quintal está ficando maior todo dia. O pior de tudo é que agora eu tenho certeza de uma coisa. Seja lá o que for que entrou na minha casa naquela primeira noite, nunca mais saiu. Tá aqui dentro todo dia, toda hora. Às vezes sinto a respiração quando estou assistindo TV. Às vezes vejo a poeira se mexer quando não tem ninguém passando. Às vezes sinto aquela mão gelada no ombro quando estou trabalhando no computador. E o que me deixa mais desesperado é saber que por mais que eu queira sair daqui, não sei se consigo. Porque tenho a impressão de que a coisa não quer só a casa, quer a mim também. E toda noite, quando batem as 3 batidas na porta dos fundos, sei que ela está me chamando para algum lugar que eu não quero ir. Continua tocando. Todo dia, 3 da manhã. E eu sei que uma hora vou ter que atender. Olha, eu não sou de acreditar nessas coisas de assombração, fantasma, essas histórias que o pessoal conta. Sempre fui meio cético com essas paradas, sabe? Mas o que aconteceu comigo no sítio mudou completamente minha cabeça. E olha que já faz 2 anos. E até hoje não consigo explicar direito. Tudo começou quando resolvi sair da cidade. Cara, eu tava de saco cheio daquela correria toda. Trânsito, barulho, vizinho batendo porta, som alto, essas coisas que deixam a gente maluco. Aí resolvi procurar um lugar no interior, algo bem sossegado mesmo. Achei esse sítio perfeito, bem isolado, cercado de mata, longe de tudo. O melhor de tudo é que só tinha uma casa do lado. E o cara que me vendeu falou que estava abandonada há anos. Pensei comigo, perfeito, vou ter toda a privacidade do mundo. A casa do lado direito era daquelas antigas mesmo, sabe? Pintura descascando, telha quebrada, mato crescendo em volta, janela rachada. Dava para ver que fazia tempo que ninguém cuidava daquilo. Mas enfim, para mim tanto fazia. Até achei melhor assim, não ia ter vizinho enchendo o saco. Nos primeiros dias foi tudo normal. Eu curtindo o silêncio, respirando ar puro, dormindo que nem pedra. Mas aí começou aquela coisa estranha. Toda noite, sempre no mesmo horário, devia ser umas 11 e pouco, a luz do banheiro da casa abandonada acendia. Não era luz forte, não. Era aquela luzinha amarelada, fraquinha, meio tremulante. No começo pensei que fosse problema na fiação, sei lá, curto-circuito, essas coisas que acontecem em casa velha. Mas, cara, era sempre certinho, mesmo horário, mesma luz, e depois de umas 2 horas apagava sozinha. Fiquei uns dias observando isso, meio curioso.
Pensei que talvez o dono da casa ia lá de vez em quando dar uma olhada, ou então alguém da família checando as coisas. Só que eu nunca via carro chegando, nunca via ninguém. E olha que eu ficava prestando atenção, porque também não tinha o que fazer à noite no interior. Daí passou mais ou menos 2 semanas e começou o negócio dos passos. Eu estava lá na varanda, tomando uma cervejinha, olhando as estrelas, curtindo aquele silêncio gostoso, quando comecei a ouvir uns passos no terreiro da casa do lado. Passos bem devagar, arrastando um pouco no chão, como se a pessoa estivesse usando chinelo velho. Olhei para lá e não vi nada, mas continuava ouvindo clarinho. Levantei da cadeira, fui até a cerca que divide os terrenos e fiquei prestando atenção. Na hora que cheguei perto, os passos pararam. Voltei para a varanda e eles recomeçaram. Isso aconteceu umas 3, 4 vezes seguidas. Pensei, deve ser algum bicho, gambá, raposa, essas coisas que andam à noite. Mas, cara, gambá não faz barulho de chinelo arrastando no chão. Foi aí que comecei a ver ela pela primeira vez. Uma velhinha, baixinha, cabelo grisalho todo bagunçado, vestindo uma camisola comprida meio suja. Ela aparecia sempre no quintal da casa abandonada, na parte dos fundos, perto de um tanque velho de lavar roupa que tinha lá. E ficava lá, fazendo movimentos como se estivesse lavando roupa, esfregando as coisas no tanque, torcendo, estendendo no varal. Só que tinha um detalhe muito estranho. O tanque estava completamente seco, sem uma gota d'água. Mas ela continuava lá, lavando essas roupas que eu não conseguia ver direito, como se tivesse água e sabão. A primeira vez que vi, pensei que fosse alguma parente do dono da casa, sei lá, alguém que veio cuidar das coisas. Mas achei meio esquisito porque sempre era de noite, sempre no mesmo horário da luz do banheiro. E outra coisa estranha, ela nunca olhava para mim, nunca fazia barulho de conversa, não cumprimentava, nada. Só ficava lá no movimento dela. Fiquei uns dias observando de longe, sempre meio escondido atrás da cerca, tentando entender o que estava acontecendo. Ela aparecia toda noite, sempre no mesmo lugar, sempre fazendo a mesma coisa. Até que um dia resolvi ir na vila perguntar sobre aquela situação. Entrei no bar do seu Zé, que é um cara que conhece todo mundo da região, mora lá há décadas, e perguntei meio casual: "E aí, seu Zé, como é que tá a situação da casa do lado da minha? Tem alguém cuidando lá?" O seu Zé parou de limpar o copo que estava na mão e me olhou meio estranho. "Que casa, rapaz? Aquela ali, do lado da sua?" Aí expliquei. Falei da casa abandonada, que tem uma senhora que vai lá toda noite lavar roupa no tanque dos fundos. Cara, o bar inteiro ficou em silêncio. Todo mundo parou de conversar e ficou me olhando, aquele clima meio pesado, sabe? Daí o seu Zé deu uma risadinha meio sem graça e falou: "Rapaz, você tá vendo coisa. Aquela casa tá fechada faz mais de 30 anos. A última pessoa que morou lá foi a dona Benedita, e ela morreu afogada no tanque dos fundos." Os outros homens do bar começaram a rir também, mas não era risada de deboche, não. Era uma risada nervosa, meio forçada. Um deles falou: "Deixa pra lá, moleque. Deve ser a vista cansada, ou então é bicho mesmo, gambá, essas coisas." Mas eu vi no olho deles que não era brincadeira. Tinha algo ali que eles sabiam e não queriam falar. Saí do bar meio perturbado, pensando se realmente eu estava vendo coisa, ou se o pessoal estava tentando me assustar, aquela coisa típica de interior de querer pregar peça em quem vem da cidade. Voltei para casa decidido a ignorar a situação. Pensei, vou parar de ficar prestando atenção nessas coisas e pronto, deve ser impressão mesmo. Mas aí veio aquela noite que mudou tudo e que até hoje me dá arrepio quando lembro. Era uma quinta-feira. Lembro bem porque no outro dia tinha que ir na cidade resolver umas pendências no banco. Fui dormir normal, umas 10h30, 11 horas por aí. Tava um calor danado, desses de verão no interior que você sua mesmo parado, mesmo com o ventilador ligado. Fiquei rolando na cama,
tentando achar uma posição boa, tentando pegar no sono, mas o calor não deixava. Devia ser umas 2 da manhã quando senti um peso estranho no peito. No começo pensei que fosse ansiedade, sei lá, o calor, o clima abafado, essas coisas que às vezes dão. Mas aí o peso foi aumentando, como se alguém tivesse sentado em cima do meu peito, pressionando para baixo. Tentei mexer o braço, mas estava difícil, como se tivesse alguma coisa me segurando. Abri os olhos devagar e quase tive um infarto. Ela estava ali, sentada na beirada da minha cama, olhando diretamente para mim, a velhinha do tanque. Só que agora eu conseguia ver ela bem de perto e, cara, era aterrorizante. Ela estava completamente encharcada, a camisola pingando água no meu chão de madeira, fazendo uma poça pequena. O cabelo dela estava escorrendo, grudado no rosto, e a pele era de um branco meio azulado, daquele jeito de quem ficou muito tempo na água. Mas o pior de tudo era a boca. A boca dela estava aberta num grito desesperado, mas não saía som nenhum. Era como se ela estivesse gritando em silêncio, com toda a força, mas sem conseguir fazer barulho. E os olhos, cara, os olhos eram opacos, sem brilho nenhum, como o olho de peixe morto que você vê na feira. Tentei me mexer, tentei gritar, tentei fazer qualquer coisa, mas meu corpo não obedecia. Era como se eu tivesse virado estátua. Ela ficou ali uns 5 minutos que pareceram 5 horas, só me olhando com aquela expressão de desespero total. Depois, do nada, simplesmente sumiu. Não se levantou, não caminhou para a porta, sumiu no ar mesmo. Fiquei o resto da noite acordado, tremendo mesmo com o calor. No dia seguinte não consegui fazer nada direito. Fiquei o tempo todo pensando no que tinha acontecido, se tinha sido sonho, alucinação, sei lá o quê. À noite, na hora de ir para o quarto, bateu um medo danado. Acabei dormindo na rede da varanda, com medo de deitar na cama. E foi aí que tive a ideia mais maluca da minha vida. Pensei comigo, se ela quer alguma coisa, se tem algum motivo para aparecer assim, vou descobrir o que é. Na noite seguinte, peguei toda a minha coragem e fui até a casa abandonada. A porta dos fundos estava meio aberta, coisa que nunca tinha reparado antes, como se alguém tivesse deixado assim de propósito. Entrei devagar, com a lanterna do celular iluminando o caminho. A casa cheirava a mofo e terra molhada, aquele cheiro de lugar que ficou fechado muito tempo. Fui direto para o banheiro onde a luz sempre acendia. Lá dentro tinha uma banheira velha, dessas antigas, cheia de água parada, com folhas secas e galinhos boiando. Subi para ver o resto da casa e encontrei um quartinho bem em cima do tanque onde ela ficava lavando roupa. Era pequeno, só tinha uma cama de solteiro e um guarda-roupa antigo, meio carcomido. Por algum motivo que até hoje não sei explicar, resolvi deitar naquela cama. E aí aconteceu uma coisa incrível. Na hora que deitei, senti uma paz estranha, como se finalmente tivesse chegado no lugar certo, em casa. Era uma sensação de alívio total, como quando você está muito cansado e finalmente pode descansar. Dormi igual criança, sem pesadelo, sem susto, sem nada. Acordei de manhã completamente descansado, renovado. E desde aquela noite, nunca mais vi a dona Benedita. A luz do banheiro parou de acender. Os passos no terreiro cessaram. Tudo voltou ao normal. Mas tem um detalhe que me arrepia até hoje e que eu não consigo explicar para ninguém. Agora sou eu que toda noite vou até lá e durmo na casa dela. E deixo a minha casa completamente vazia. Não sei por que faço isso, não sei explicar a necessidade, mas é como se ela tivesse trocado de lugar comigo. Como se eu fosse o novo morador da casa abandonada e ela tivesse finalmente encontrado paz. O pessoal da vila acha que eu sou louco, mas eu sei que não sou. Sei que algo aconteceu naquela noite, algo que mudou tudo. E por mais estranho que pareça, me sinto bem assim. A dona Benedita descansou e eu encontrei meu lugar.